Alô? Alexandre, pode? Alexandre, já? Ok? Vixe, não tem número mesmo, não. 5. Só tem 5. 5. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, dou por aberto a presente sessão. Convido o vereador Rosano Taveira para fazer a leitura bíblica. Vendo o centurião o que acontecia, deu a glória a Deus e disse: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo e viu o que se passava, voltou batendo no peito. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Passaremos a leitura da ata lida pelo vereador Valério Felipe Santiago, segundo secretário. Ata da 49ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada às 9 horas do dia 9 dias do mês de junho de 2015, às 17 horas, no plenário desta casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelo secretário Antônio Batista Barros e interina Cátia Carvalho de Lima, além dos demais edis, Abdênia Salustiano da Silva, Clênio José dos Santos, Francisco Judas de Figueiredo, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio de Freitas, Milton Rademacher Pereira, Irani Guedes de Medeiros, Jeová Alves da Costa, Manel Diniz, Paulo Barros da Silva Júnior, Paulo Estevam de Miranda Borges, Rosana Taveira da Cunha, Sheila Cristina de Andrade Bezerra e Valério Filho Santiago. Ausente com sua falta justificada, a vereadora Elianai Dantas Cartacho. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão, convidando a vereadora Cátia Carvalho de Lima para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 45, versículo 1 ao 4 do livro de Isaías. A ata da 42ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei ordinário 037, do vereador Rosano Taveira da Cunha. Parecer do projeto de lei ordinária 015, do chefe do Poder Executivo. Indicação número 407, 2015, de autoria do vereador Valério Santiago. Indicações 382 e 383, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros. Indicações 092 e 392 e 393, 2015, de autoria do vereador José Clêndio dos Santos. Indicação número 406, 2015, de autoria do vereador Abdênia Salustiano da Silva, encerrando o pequeno expediente. O presidente passou a ordem do dia, submetendo a plenário que o projeto de lei complementar número 08, de autoria do Poder Executivo, seja feito em votação nominal. O plenário aprovou o pedido por unanimidade. O presidente prosseguiu colocando em segunda discussão o projeto de lei complementar número 008, 2015, do Poder Executivo Municipal. Encerrada a discussão, o citado projeto foi colocado em votação nominal e aprovado por 14 votos favoráveis e um voto contra. Uma abstenção. Votaram a favor os vereadores Clênio José dos Santos, Rosano Taveira da Cunha, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Jeová Alves da Costa, Paulo Estevam de Miranda Borges, Cátia Carvalho de Lima, Manel Diniz, Hamilton Rademacher Pereira, Irana Guedes de Medeiros Filho, Sheila Cristina da Cunha de Andrade Bezerra, Francisco Dado Figueiredo, Abdênia Salustiano da Silva, Gustavo Negócio de Freitas e Giovanni Rodrigues Júnior. Votou contra o projeto o vereador Valério Filho Santiago. Absteve de votar o vereador Antônio Batista Barros. Em seguida foram colocados em primeira discussão, em primeira votação, os projetos de lei ordinária, projeto de lei ordinária número 018, do vereador Ricardo Gugel, lei ordinária 027, de Ricardo Gugel, projeto de lei ordinária da autoria do vereador Ricardo Gugel, e encerradas as discussões, os projetos de lei ordinária dados citados foram aprovados por unanimidade dos presentes. Questão de ordem, vereador Antônio Batista Barros. Lembrou que no dia 17, às 9 horas, será realizada nesta casa audiência pública sobre
rastreamento do câncer de mama e pediu a cooperação de todos. O presidente Ricardo Gugel também lembrou que no dia 16, às 9 horas, será realizada uma audiência pública sobre o Plano Municipal de Educação. O presidente passou a palavra ao vereador Valério Santiago, que fez um apelo aos senhores vereadores sobre a importância da análise ao plano de educação. Em seguida, o presidente comunicou que o projeto do Plano Municipal de Educação se encontra no endereço eletrônico dos vereadores e foi entregue cópias para as comissões. E passou a palavra ao vereador Rosângela Taveira da Cunha, que sugeriu os dias da quinta e sexta-feira para a realização de audiências públicas. O presidente comunicou que o vereador que desejar tirar cópia do projeto do Plano Municipal de Educação, a Secretaria está à disposição, e passou a palavra ao vereador Giovanni Rodrigo Júnior, que justificou sobre o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira do Plano Plurianual de Educação. Nesse momento, o vereador Rosângela Taveira da Cunha justificou o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final do Projeto do Plano Municipal de Educação, e em seguida o vereador Valério Santiago fez esclarecimento sobre a função das comissões permanentes. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por iniciada a sessão, convocando outra para o dia seguinte, do corrente mês e horário regimental, e para constar, eu, Cata Carvalho de Lima, segunda secretária, lá abri a presente ata que vai assinada, segunda secretária, que vai assinada e lida preço presente. Senhor presidente, há número suficiente para deliberar. Ata da 49ª sessão ordinária do primeiro período legislativo em discussão. Ata em votação, aprovada por todos os presentes. Passaremos à leitura do expediente. Protocolo de número 311, 8097, 2015, redação final de número 030, 2015. Prefeito Municipal de Parnamirim, no uso de suas atribuições constitucionais, artigo 54, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município, decide vetar em sua integralidade, por vício de inconstitucionalidade, a redação final 030, 2015, de iniciativa do vereador Ricardo Iraruí Alencar Gugel, dispõe sobre a criação de pontos de descarte de pequenas pilas, baterias, lâmpadas fluorescentes, acumuladores de energia, embalagem de produtos venenosos, em postos de saúde da rede pública de saúde municipal e da outras providências. Razão do veto. Redação final. Dispõe sobre a criação de pontos descartáveis. O prefeito de Parnamirim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, eu sanciono a seguinte lei, mas veta a redação. O veto está no endereço eletrônico, o projeto, acho que não há necessidade de fazer a leitura completa da mensagem. Está na Comissão de Constituição e Redação e está no endereço dos senhores vereadores. Requerimento de número 012-2015, a mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, RN. Ricardo Iraruí Alencar Gugel, vereador eleito neste município, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente requerer ouvir o plenário em conformidade com o disposto do artigo 150 do Regimento Interno e atendimento à solicitação dos servidores municipais, agentes de ADEMIS, através do ofício de número 207/2015, SINDES, RN, e ainda com a finalidade de melhorar atender o pleito desta classe de trabalhadores, requisitamos da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social desta Casa Legislativa que seja realizada audiência pública no dia 14 de julho de 2015, às 9 horas, para tratar de discutir sobre o tema a criação de um incentivo financeiro destinado aos profissionais de saúde que compõem as equipes de estratégia de saúde da família, ESF, com recursos financeiros
advindos do Programa Nacional de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, PMA-QAB. Parnamirim, 22 de junho de 2015, respeitosamente, Ricardo Iraruí Alencar Gugel. Moção de pesar 015-2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Giovanni Rodrigues Júnior, vereador. Com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental, em vigência, apresenta a mesa diretora moção de pesar a família enlutada pelo falecimento da senhora Ana Souza Lima. Justificativa. Em nome de todos que faz a debilidade, manifesto aos antes queridos as mais sinceras condolências pela irreparável perda, ensejo no qual dividimos a dor deste difícil instante com mais profunda solidariedade. Respeitosamente, Giovanni Rodrigues Júnior. E assinado pelos nobres pares vereadores. Moção de pesar 016-2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Gustavo Negócio de Freitas, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, apresenta moção de pesar a família enlutada do falecimento da senhora Elias, da senhora. Eu estou lendo o que está escrito, mas é senhor. Então, senhor, do senhor Elias, corrigido, Vossa Excelência, corrigido aqui na leitura, agora corrigido na escrita. Do senhor Elias Lustosa de Souza Filho. O senhor Elias Lustosa de Souza Filho, 56 anos, nasceu em 20/10/58, pai de 3 filhos. Elias Lustosa de Souza Neto, atual proprietário da empresa Cidade do Gelo. Daniele do Amaral Lustosa, atual proprietária da empresa Cidade do Gelo. E a pequena Maria Luísa Miranda Lustosa, senhor Elias Lustosa de Souza Filho, empresário, já tinha passado para os seus filhos a responsabilidade da empresa Gelo do Sol, Gelo Cidade do Sol. Ele também investia no ramo de construção na cidade de Parnamirim. Nasceu em 20/10/58 e faleceu em 4/7/2015. A sua ausência certamente deixa profundas saudades ao seio da família. Além disso, pelas amizades que desenvolveu em via, também deixa uma imensa lacuna entre os seus amigos, constituindo uma irreparável perda ao nosso convívio. Gustavo Negócio, vereador, subscrito pelos demais vereadores. Parecer da Comissão Permanente, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no artigo 62 do Regimento Interno, ao projeto de lei ordinário 023/2015, que institui o município de Parnamirim, dispõe sobre limpeza e conservação de terreno e dá outras providências. Autor, Poder Legislativo, na pessoa do vereador Paulo Miranda. Aliás, do vereador Paulo Miranda. Relator, vereador Abdênio Salustiano da Silva. Parecer da Comissão Permanente de Constituição e Legislação em redação final. Parecer o projeto ordinário 032/2015 do relatório. Na sequência, o processo legislativo vem ao exame desta Comissão, Constituição, Legislação e Redação, o projeto de lei ordinário de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir programa Bolsa Atleta e dar outras providências. Da conclusão, em relação a este aspecto, que cabe a esta comissão examinar, restam observados os requisitos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, razão pela qual opinamos favoravelmente pela aprovação do projeto de lei ordinário de número 036/2015, ora submeto à apreciação dos meus ilustres pares. Parnamirim, 7 de julho de 2015, Rosane Taveira da Cunha, presidente e relator, Gustavo Negócio, membro, Cátia Carvalho, membro.
Indicação, senhor presidente, senhores vereadores, Rosângela Taveira da Cunha, vereador, indica o seletivo, senhor prefeito municipal, extensivo, Secretaria Municipal de Urbanismo, que seja realizado esforço no sentido de elaborar um projeto de iluminação, tornando-se iluminação mais potente, lâmpadas de LED para melhorar o serviço da iluminação pública da rua Irene Fernandes de Castro, localizado no bairro Vale do Sol. Indicação 409, senhor presidente, senhores vereadores, Rosângela Taveira da Cunha, vereador, indica o excelentíssimo senhor prefeito Maurício Marques dos Santos, extensiva Secretaria de Trânsito e Transporte, etc., que seja realizado esforço no sentido de possibilitar alteração no artigo 19 da Lei Municipal 1288/2005, que constitui o Código de Infração do Sistema de Transporte Público de Passageiros do município de Parnamirim. Indicação 432, 2015. Estou já parando a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra, vereadora, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, que seja realizado esforço no sentido de melhorar a iluminação, tornando a iluminação mais potente em luz branca ou de LED, acrescentando iluminação nos postes 44.269/33, melhorando o serviço de iluminação pública da rua Marlene Pinto Bezerra, localizado no bairro Pium, Praia de Cotovelo, e exemplos de outras vias de nossa cidade. Indicação 461, senhor presidente, senhores vereadores, Cádia Carvalho de Lima, vereadora, com assento nesta igreja Casa Municipal, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Maurício Marques, extensiva à Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada pavimentação pelo metro Bipar da rua Paineira, no bairro da Cidade Verde, neste município. Indicação 462, Cátia Carvalho de Lima, vereadora, vem reiterar as indicações de número 145, 2007, 110, 2013, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo secretário municipal de Obras Públicas, para que seja realizada pavimentação pelo metro do Bipar da rua Palmeiras Imperial, bairro da Cidade Verde, nesta cidade. Indicação 471, Antônio Batista Barros, vereador, com assento das Casas Legislativas, subscrito na forma regimental, indica ao ministro de Turismo a elaboração de um projeto dotado e mecanismos para suprimento das perdas oriundas do encerramento das atividades do Aeroporto Internacional Augusto Severo. Indicação 472, Antônio Batista Barros, vereador, indica ao chefe do Poder Executivo, senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo, Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, a instalação de uma academia de melhor idade na área verde, número 01, da rua Nezinho Alves, no bairro de Pintibu, neste município. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado CMI 496-66-2015, Brasília, 18 de junho de 2015. Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, de acordo com a legislação vigente, formamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Valor R$ 237.916,76. Senhora presidente, dentro dos avisos, eu vou dar um informativo, inclusive ao vereador Giovanni, de uma informação que eu dei ontem sobre o rastreamento do câncer de mama. Eu recebi uma informação da empresa e hoje fui atrás, junto ao secretário, e na realidade ele disse que é feito todo aquele procedimento que tem alguma alteração, volta ao dermatologista e ele faz o encaminhamento, porque o convênio lá
o pessoal só recebe através do município. Mas que ficasse tranquilo todos nós que isso está completamente bem encaminhado, bem andado, para que esse serviço seja feito. Vereador, obrigado pela informação, que procede às minhas preocupações de ontem. Obrigado. Eu, como só tem a minha pessoa inscrita, eu vou falar aqui da tribuna, até porque não é um pronunciamento prolongado. Era apenas falar de uma indicação que nós apresentamos, mas como já tinha dado entrada em duas que já estavam no processo administrativo, ela não foi lida na noite de hoje, mas eu dei entrada hoje pela manhã, após a matéria que foi veiculada no RNTV, inclusive no Bom Dia Brasil, a respeito das obras do DENIT aqui no nosso estado, especificamente aqui no nosso município, que são as obras da BR-101, que vai do prolongamento da Abel Cabral, aliás, da entrada da Abel Cabral Maria Lacerda, até o final aqui da nossa BR-101, que corta aqui o nosso município. E como a gente já estava aguardando, né, já houve um grande atraso, né, no início dessas obras, e recentemente o novo superintendente do DENIT deu uma entrevista na própria emissora InterTV Cabugi, dizendo que ao final de julho haveria uma previsão para início dessas obras, né, vereador Giovanni? E agora nos pega com grande surpresa essa matéria vinculada no Bom Dia Brasil, onde são 95 obras atrasadas em todo o país, avaliada em 10 bilhões de reais. Ou seja, isso nos leva a uma preocupação de quando é que essas obras de grande importância para o nosso município, né, porque quem trafega na BR-101 nos horários de pico sabe muito bem do que eu estou falando, né? É um caos o trânsito naquele trecho. O governo do estado, por sua vez, entregou a Avenida Prudente Moraes, mas ainda não aconteceu a sinalização que deveria estar, fez até um ponteamento no cruzamento ali, mas a iluminação é um problema muito sério que tem que se resolver o mais rápido possível, que faria com que as pessoas e os motoristas pudessem usar essa Prudente Moraes como um escape para escoar o trânsito, né? Uma vez que ela faz a ligação com a capital. Mas eu fiz a indicação pedindo ao novo superintendente do DENIT para que possa nos informar a real situação de que se encontram essas obras aqui no nosso município. Eu concedo uma parte ao vereador Giovanni. Vereadora, se me permite, eu acho que a gente é importante receber, mas era importante também nós promovermos uma outra audiência pública, porque também eu já tive uma informação de que aquele projeto que foi apresentado aqui já sofreu alteração. Então seria importante, inclusive alguns empresários já me procuraram com uma preocupação com relação a isso, eu acho que seria importante, ao receber essas informações, no segundo semestre nós marcarmos uma audiência pública para que o DENIT viesse a essa casa apresentar e também colocar para todos a situação e apresentar um novo projeto. Exatamente. Então eu acho que isso é fundamental. Concordo com Vossa Excelência e eu vou, na verdade, levar essa indicação em mãos. Eu conheço o William, inclusive eu comprei a minha primeira casa aqui no município, foi comprada através dele, da empresa dele, ele é construtor também. E eu vou procurá-lo para que a gente tenha E se algum vereador quiser me acompanhar nessa visita, será bem-vindo, né? Para que a gente possa, né, nesse entendimento com ele, a gente realmente saber da real situação de que se encontram essas obras, se esse projeto que, segundo ele, Vossa Excelência foi bem feliz na sua colocação, porque ele próprio foi quem anunciou essa modificação do projeto, alegando que com isso se daria o atraso das obras.
E o que a gente recebeu a notícia hoje é que esse atraso, a priori, a grosso modo, é que não foi só o projeto. Na verdade, é o recurso que não chegou. Não é, vereador Valério? Então, eu vou fazer essa visita, aquele vereador que quiser, eu vou marcar, aviso com antecedência, mesmo que esteja no recesso, nós vamos lá. E, posteriormente, a casa, né, propõe a audiência pública para que a gente possa realmente debater como foi debatido anteriormente. Né? Vereador Gustavo, concedo a parte. Obrigado, vereadora. Infelizmente, o que a gente está acompanhando é que no ano passado esse dinheiro já estava assegurado, já estava em caixa já o dinheiro. A reta Tabajara tinha começado, parou, ficou lá até um caos. Foi lá toda aquela propaganda que o dinheiro estava em caixa. A reta Tabajara foi a maior festa que tinha começado as obras. Está aí, parou. Estou acompanhando até um amigo meu, vereador de Natal, Klaus, também, que já foi várias vezes a Brasília também para ver essa obra. Mas, sinceramente, vereador, estou muito triste com andar pelo futuro que vem. Hoje uma necessidade ali que todo mundo horário de pico. Ou não tira mais nem horário de pico mais, vereador, que a gente vem no horário 3 horas, 2 horas da tarde, o horário que vem, ali está totalmente parado. Ali pega ali, às vezes até do viaduto até o sinal de Nova Parramirim. É uma obra emergencial, mas essas obras futuras que tem no DENIT, sinceramente, eu não acredito que saia daqui até os próximos 4 anos, na próxima eleição, tiver outros candidatos para prometer de novo, dizer que tem dinheiro em caixa, que o projeto ia com aquela velha história, né? O dinheiro está escutando a conversa. Pois está aí, vão mexer no projeto. Aqui na BR também, na entrada da cidade também, vários projetos também, que acredito que, infelizmente, é o Brasil que estamos aí. É verdade que eu agora vou relembrar uma frase que foi dita na campanha, que era um verdadeiro engodo, né, vereador Judásio? Esses anúncios de obras do governo federal, de uma forma assim tão grandiosa, e que a gente realmente hoje a gente vê que foi um verdadeiro engodo. Porque aqui no nosso estado, vereador Valério, são 12 obras de competência do DENIT que estão paralisadas. Das 95 do Brasil, só no nosso estado são 12. Inclusive, incluindo essa nossa aqui da BR-101. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência, vereador Valério. O que nos preocupa é que nós fazemos várias audiências públicas abordando diversos assuntos e fica nas audiências públicas. Infelizmente, nós vivemos em um país que tudo pode antes da eleição, durante o processo eleitoral. Após a eleição, é o que nós vemos. Os projetos deixam de ser implementados, até porque já se sabia anteriormente que a condição econômica do país não tinha meios de execução desses projetos. Agora, o que nos resta? O que nos resta é pedir a Deus e que o povo brasileiro reze para que o governo do PT, mesmo contra a vontade de quem não gosta do PT, que inclusive eu não gosto, mas nós temos que torcer para reverter essa situação econômica do país. Esta é a grande verdade. Para que nós possamos ver em nosso município a execução das obras planejadas, que não é o primeiro projeto que se modifica. Não é o primeiro projeto. Não foi a primeira audiência pública que nós fizemos. O que precisa nos políticos brasileiros é ação. A falácia nós já conhecemos. O que nós precisamos é de ação, execução dos projetos. E você só pode executar um projeto se tiver meios financeiros para fazer. E os candidatos à presidência da República, principalmente a atual presidente, ela sabia que o país não tinha condições, não tinha suporte financeiro nem econômico para realizar as 95 obras que ela prometeu no país. Então, senhores, nós temos que ter mais cuidado no momento de falarmos. Nós não podemos, o país está vivendo um processo que nós devemos esquecer as siglas partidárias, devemos fazer com que haja uma reversão desse processo
negativo, economicamente falando, no que está passando o Brasil, para que nós possamos, o povo brasileiro, possam ver a realização dos sonhos. Infelizmente, é a grande verdade, nós vivemos num país que a classe política está desacreditada. E você só readquire essa credibilidade se você pôr em ação, execução, aquilo que você prometeu na campanha e o que não está acontecendo. Senhor presidente, eu encerro minhas palavras, era só isso. Vereador Cádio. Eu agora estou aqui. Eu concedo uma parte ao vereador Gildásio. Vereadora Cátia, eu agradeço a parte de Vossa Excelência concedido e queria dizer ao vereador Valério que nesse processo, vereador Valério, a gente não pode esquecer o componente político, porque aqueles que estão lá governando, eles não são flor que se cheire no adágio popular, né? O PT, com toda seu staff, né, com toda a sua banda boa e sua banda podre, mais podre do que boa. Na verdade, a contaminação ali é muito grande. Ele vendeu para o país uma facilidade que, na verdade, a gente sabia que estava se montando uma bolha, né, Giovana? Bolha que se chama no linguajar, no economês. E hoje o Brasil vive a situação que vive por mera irresponsabilidade do partido governante. A outra coisa que a gente avalia, vereadora Cátia, é que na hora que o governo ele lança um pacote de medidas para melhorar a situação do país, aí o pacote de medidas ele faz assim, ele reduz recursos das obras que estavam previstos, inclusive que não poderia, até pela questão da lei de responsabilidade fiscal, que você tem uma responsabilidade sobre o cumprimento das obras que são iniciadas, retira dinheiro da saúde, dos ministérios, retira dinheiro da educação. Então, nesse aspecto aí, ele já faz com que a população ela pague uma conta que não é dela. Segundo, ele pega e lança um pacote fiscal onde aumenta os impostos, aumenta as tarifas públicas, e o governo em si, ele não faz absolutamente nada por parte do governo para economizar. Então, o Brasil ele continua com os 39 ministérios, com os 60 mil cargos comissionados, inclusive cada um deles contribui com 5% para o Partido dos Trabalhadores. Não é? Então, qual a cota de sacrifício que esses cidadãos estão dando? Qual a cota de sacrifício que os ministérios ou o próprio staff do governo está fazendo? Nenhuma. Então, existe, na verdade, um componente político de não acreditar. E na hora que você não acredita, você não apoia. Porque todas as propostas do governo são propostas enganosas, mentirosas, e que só propõe o arroxo para a classe trabalhadora. Porque eu nunca vi um partido de enrolão como são, que fica usando o nome dos trabalhadores em vão. A classe trabalhadora brasileira hoje é quem paga a conta, com tudo. Retiraram agora a questão do PIS, aquele abono anual, ou colocaram para se pagar no próximo ano, deixar a conta mais para frente. Então, na Previdência Social, mexeram com relação à pensão, as pessoas que perderem lá seu ente querido durante um período, vão ficar com a metade, depois deixa de receber. Então, em todos os sentidos, a classe trabalhadora, ela foi penalizada. Mas o governo está lá tomando vinho francês, comendo caviar e rindo da população. Então isso tem que pagar pela irresponsabilidade e pela má gestão que realmente fizeram. E só existe um caminho para ser feito, que é o caminho do impeachment. Eu acho que a presidenta ela não tem condições de governar. Em primeiro lugar, porque eu acho, vereadora Cátia, que ela está... A gente já teve uma imperatriz louca, Maria Louca. E eu acho que ela é a Dilma louca, porque ultimamente as declarações da presidente são de pessoas que estão deprimidas e enlouquecidas.
né? Enaltecendo semana passada a questão da mandioca, falando no português errado. Então, assim, ela não diz absolutamente nada. Então, ela não sabe onde está, nem para onde vai, totalmente perdida. Além de termos um Congresso Nacional, onde a gente não pode esquecer que tem os acharqueadores ali. Ali tem os pescadores de água turva, que estão pescando, realmente. Em todo um processo de desorganização política e financeira do país. Por quê? Porque se nós estivermos liso, mas nós estivermos de bem com a família, vereador Valério, a gente ainda suporta. Agora, se a gente estiver liso e a mulher está infernizando a sua vida o dia todo, não se resolve. E é hoje o que acontece com o país. Além do país estar numa situação financeira crítica, existe um componente político neste momento que faz com que não haja nenhuma ajuda para que o país ele possa sair dessa crise. E isso, lhe digo com toda certeza, o componente político ele arruina muito mais do que o componente econômico. Era só isso, vereador. Vereador, só para acrescentar que além de tudo isso que Vossa Excelência enumerou aí, esqueceu de falar dos projetos sociais, né? Porque estão tirando do Bolsa Família, estão tirando daquelas criaturas que já não têm tantas oportunidades e que foi a moeda de troca de voto da campanha da presidenta, agora estão tirando. E como é uma coisa que é o sistema, porque a desculpa é o sistema. O cidadão vai lá no dia de passar o cartão, o dinheiro não está lá, R$80, R$120, mas que ela já contava com aquele dinheiro para o complemento da sua, né, da sua alimentação, quando pagar uma luz, uma água. E quando chega lá que não tem, aí ela vai no município, que é o município quem faz o cadastro, mas o município não tem como informar, porque isso é um cadastro nacional. Então, ela fica sem resposta. É um país sem futuro, sem governo, sem dono, porque ninguém sabe a quem reclamar. A culpa sempre será do sistema de informática que excluiu o seu nome daquele cadastro. Sem falar aí do FIES, que o vereador bem lembrou, quantos estudantes ficaram sem estudar, já estando matriculados, já estando cursando a faculdade, mas na sua renovação não conseguiu renovar o seu contrato e perderam a oportunidade de concluir o seu ensino superior. Falando também aqui da conta de luz, que essa semana foi divulgado uma matéria acho que foi domingo ou foi segunda-feira, ontem, que o presidente da ANEEL, ele fez uma exposição de motivos e ficou bem claro que todo mês a conta vai aumentar, quem vai pagar somos nós, por falta de investimento do governo federal nas usinas, nos compromissos. Não, e as usinas todas paradas, não só são obras do DENIT, não. O país parou e eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer. Eu me preocupo demais, porque vai chegar um momento que essa bomba, ela já está assim, com o paviozinho dela bem curtinho. Daqui a pouco ela vai explodir e a gente não sabe onde vai parar. E eu, concordando aqui com o vereador Judá, eu só acho que ela devia, se ela está louca, ela devia pedir licença para ir se tratar, né? Louco, doente, a gente pede licença e vai se tratar. Não penalizar aquele cidadão que acreditou, que votou, e aqueles que não votaram, mas que fazem parte do país que ela governa. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Inclusive, a cidade de Parnamirim hoje, quem assistiu o Bom Dia Brasil, foi destaque, né? Porque a BR-101, que faz 5 anos, a completar 5 anos que ela está parada, a nova reforma da BR e da quadruplicação, né? E na verdade não tem nem previsão, porque exatamente como o vereador Judas diz, a falta de planejamento ou a própria nossa
presidente que não tem comando, né? Então, também chegando aqui na nossa cidade, Parnamirim, vereador Paulo, nós nos preocupamos muito porque eu sempre digo, e não tenho medo de dizer, nunca disse, os prefeitos, os últimos 16 anos que por aqui passaram, Maurício, Agnello, eles realmente trabalharam muito para o crescimento da cidade de Parnamirim, fazendo obras, fazendo calçamento, fazendo escola, posto de saúde, mas eles se esqueceram de uma coisa que é mais importante do que tudo isso, é tomar conta da população. A população hoje está empobrecida. A gente vê aquele pastor entregando a seu sopão lá, você parece assim, como tem naqueles filmes de ficção científica, a pessoa não vê tanta gente saindo como fosse rato de esgoto, desesperado para pegar um caldeirão de sopa. Muitas pessoas devem pensar que na Etiópia, na Amazônia, mas na cidade de Parnamirim, os bairros de Parnamirim, a vereadora Cátia também falando sobre o jovem que quer crescer, estudar, fazer segundo grau, não tem emprego, esqueceram das nossas empresas, nossas indústrias, e a cidade de Parnamirim hoje está órfã, e é exatamente porque acontece tanta marginalização na cidade de Parnamirim. Nós que já estamos de cabelos brancos, não vamos roubar, mas um adolescente que não tem o que fazer, vê o pai e a mãe faltando a comida em casa, o canto mais fácil é roubar. E quando a gente vê, quem quiser ver toda sábado, toda quinta-feira nos bairros aí, os pastores, não é um só, é pastor da Assembleia, é o padre da Igreja Católica, era o vereador Jonas Fernandes, que era vereador aqui na Câmara, quando fazia isso, minha gente, há quanto tempo as pessoas esquecem do nosso munícipe, nosso povo, que quando você vê uma pessoa de 18, 19 anos com semblante de homem de 40, 50 anos de idade, exatamente pelo sofrimento. Então, precisa de ter políticas públicas para a população. Não adianta você fazer monumentos, fazer estrada, fazer posto, fazer escola, se as pessoas, a população, a cada dia que passa mais pobre, se marginalizando. Qual é o futuro que Parnamirim, ou como o vereador Judásio falou, o Brasil irá ter? Entendeu? Então, eu acho que esses administradores, generalizando, não estão pensando na população. E nós iremos pagar um preço muito alto no futuro. Nós iremos ver uma geração de pessoas que não tem, fica assim como um breu, que não tem um horizonte, que não tem uma perspectiva de vida boa. Então a gente se preocupa disso, né, vereadora Helena? A gente vê as igrejas que Vossa Excelência, sempre eu estou me encontrando, a preocupação, porque eles culpam muito o poder público, porque nós, a nossa função, estamos esquecendo de fazer, e a igreja que está fazendo. Quando não é a igreja, é a própria população, sem ser política. Eu expor o meu pensamento, eu discordo plenamente de Vossa Excelência. Os prefeitos que por aqui passaram, nos últimos anos, cumpriram o seu dever como executivo. Construir escolas, Parnamirim deram outra visão ao nosso município, inclusive o município sobressaiu no cenário nacional. Agora, o grande problema da população é a implantação de indústria. Parnamirim é um município que ele vive acossado pelo Oceano Atlântico, Natal, Macaíba, São José e Nisa Floresta. Não tem mais condições de expansão. O governo federal criou aquela zona em Macaíba que as indústrias, com todas as vantagens, as indústrias se deslocaram para aquele setor. E com a administração de Agnello, as empresas terceirizadas estão investindo em Parnamirim. É difícil você dá os meios, você cria, você melhora a educação, a saúde,
a implantação de ações assistenciais. Agora, você não pode dar a alimentação ao povo. Isso é um conjunto de ações empresarial, governamental e a sociedade como um todo. É difícil você administrar uma cidade que tem que fazer criar, como o governo federal fez e não está atendendo, programas assistenciais que a prefeitura não tem condições de manter pela sua condição financeira econômica. É muito difícil, principalmente numa crise que o Brasil vem atravessando. Então a população sofre. Agora, não por falta de ações que foi implantada aqui nessas gestões. Porque o grande problema é a indústria. Você só tem emprego se tiver indústria, tiver serviço, empresa de prestação de serviços. E Parnamirim, infelizmente, a prefeitura não tem condições de fazer doações, porque a prefeitura não tem áreas. Inclusive, hoje, as indústrias para ser implantadas nesse município querem dispensa de tudo, do governo do estado e do município, por prazo, tem prazo. Quando extingue o prazo, eles vão embora, se transfere. É muito difícil. Os governos que por aqui passaram, até hoje, estão dando, eles fizeram com que Parnamirim se sobressaísse. Agora, é difícil você dar de comer à população, como Vossa Excelência quer que se faça. É impossível. As ações são feitas pelas várias igrejas, que é uma ação louvável, e nós não podemos culpar as administrações nesse sentido, porque as indústrias, implantações de indústria terceirizada, que é o que Parnamirim hoje tem, a perda do aeroporto também foi uma grande perda para Parnamirim. Então são acontecimentos que atingem a situação econômica do município, o desemprego, tudo é ocasionado por isso. Presidente, eu sei que é fora do regimento, mas eu gostaria de discordar do vereador Valério. A discórdia nós estamos aqui num plenário, nós não estamos aqui numa plenário, uma discussão que é salutar. Nós devemos, Vossa Excelência tem uma opinião, ele tem outra, eu tenho a minha. São opiniões divergentes, mas cada os pontos de vista têm que ser respeitados. Não, eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência. Agora eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que Parnamirim é como uma planta no deserto que cresce sem ser irrigada e ainda tem umas lagartas comendo. Vossa Excelência entendeu? Olha, deixa eu dizer a Vossa Excelência uma coisa. Eu desconheço, olha só, eu desconheço qualquer projeto do município de Parnamirim, partido do Executivo, quer seja de Agnello, quer seja de Maurício, que venha a incentivar o desenvolvimento do município ou o desenvolvimento de qualquer bairro. Vou lhe dizer como é que Parnamirim desenvolveu. Parnamirim teve a felicidade, a infelicidade na década de 80 e a década de 90 até o final. Porque Parnamirim, não estou aqui discriminando as pessoas, mas estou dizendo que Parnamirim recebeu do interior do estado e de outros estados um contingente populacional, assim como eu vim, o vereador Batista, para sobreviver. A gente veio para aqui para sobreviver, para escapar, a gente veio para aqui para escapar. Então, né, na década final da década de 90, 2000 para cá, Parnamirim teve a felicidade, com o aumento, o arrocho do plano diretor de Natal, da classe média de Natal, vender as casas lá por um preço maior e comprar aqui por um preço menor. Somando-se a isso, ao modelo dos condomínios fechados, de luxo ou não de luxo, mas que as pessoas são funcionários públicos, pequenos empresários, grandes empresários, como a questão do Alphaville, que favoreceu para que o nosso município ele incrementasse aqui uma população que aumentou o IDH. Somando-se a isso, o município de Parnamirim, ele teve a felicidade de alguns empresários de Natal, grande parte, enxergarem aqui um potencial no comércio. Porque o comércio de Parnamirim hoje, ele não vende para Parnamirim, ele vende para Parnamirim, mas vende para São José do Mipibu, Monte Alegre, e isso somando-se à questão dos serviços. O que o município fez com relação aos serviços públicos,
ou algum programa de incentivo a esse desenvolvimento municipal e a esse crescimento, foi muito pouco ou quase nada. Ora, o município ele recebeu do programa Minha Casa Minha Vida cerca de 3.000 apartamentos, se foi mais ou menos, que me perdoe. E o município ele não se programou para receber esse incremento populacional num bairro, por exemplo, como Nova Esperança. Ele não aumentou as vagas na escola, ele não aumentou o serviço de atendimento à saúde, ele não melhorou a infraestrutura para que o transporte público pudesse melhorar. Então, assim, eu não considero que o município de Parnamirim ele tenha feito nada, mas absolutamente nada para que tivesse crescido da forma como cresceu. Eu acho que os prefeitos, tanto Agnello como o próprio Maurício, Agnello ele teve uma importância capital no município de Parnamirim. Vou dizer o que é. Primeiro, conseguiu capitanear algumas obras que o município melhorou, obras de infraestrutura. Segundo, ele deu transparência à administração pública. Isso aí foi o grande feito de Agnello. E tirou de um sistema mais, eu vou dizer, mais doméstico, um sistema mais caseiro, para um sistema mais público, onde as pessoas tinham acesso ao serviço público, sem precisar do favor e tal, e tal, e tal. Mas, dentro de algum programa de incentivo, de crescimento para o município, não foi feito absolutamente nada. Não se trabalhou, por exemplo, melhoria de ISS, algum incentivo para a questão de empresas de serviço que pudesse se instalar, a não ser pontual. Chegava uma empresa, ela pedia, vinha aqui para a Câmara e se aprovava. Não pegou, por exemplo, um bairro desse, criou um modelo de desenvolvimento, montando um mercado, integrando alguma coisa, para que os bairros eles pudessem ter uma vida própria, como tem em Nova Parnamirim. Então, a criatividade dos governos é zero. Maurício, a administração dele é parda, é cinza, é uma administração medíocre. Ele não conseguiu trabalhar, por exemplo, hoje, o que Parnamirim precisa, que deve se trabalhar, é a questão da mobilidade, melhoria do trânsito. Nós hoje, o centro de Parnamirim está encharcado com tudo, com o pessoal que ocupa calçada, com os carros, e a prefeitura ela não tem o mínimo de qualquer programa que venha melhorar isso. Eles não enxergam, eles são míopes. Então eu quero ter o direito de discordar de Vossa Excelência e reiterar o pensamento que eu tenho. Parnamirim cresce, mas ela cresce por conta própria, porque a situação geográfica dela favorece. E quero dizer a Vossa Excelência que eu falei na tribuna, mas queria conclamar aqui esta casa, vereador Batista, Vossa Excelência, que é muito amigo do ministro, o vereador Giovanni, que tem uma visão muito boa dessa questão da economia, que nós pudéssemos montar um projeto com relação à questão do centro de convenções para Parnamirim. Tem essa história do hub, que a gente tem que ter cuidado para não falar roubo, tem que ser hub, um pronunciamento meio diferente, que pode vir lá para São Gonçalo do Amarante, mas que a gente compensaria Parnamirim e o Rio Grande do Norte, não é só Parnamirim, com essa questão do centro de convenções. Fortaleza está fazendo o maior centro de convenções do Nordeste. Então, que a gente levantasse, vereador Giovanni, que área territorial se tem ali, além do aeroporto, porque não pode ser somente o prédio do aeroporto para ser utilizado, mas que levasse essa proposta para o ministro, lá como ministro do Turismo, e ver se realmente ele tinha força para se caminhar ou se encaminhar a algo, até para melhorar. Não, aquilo é fofoca da oposição. O PMDB, a presidente recebe bem, que o PMDB hoje é quem manda. Eu agradeço, Vossa Excelência. O que eu quis falar é que os poderes executivos, na administração de Agnello e de Maurício, não poderia dar alimentação ou apoio total, assistencial à população. Dê os meios, que inegavelmente nós não podemos discutir, negar as ações implementadas por Agnello em Parnamirim. Nós não podemos negar a atuação da continuidade do prefeito Maurício no prosseguimento do desenvolvimento de Parnamirim. Agora, falta realmente o planejamento, que há muito tempo nós fizemos parte do plano diretor. Eu, Vossa Excelência, vereador Enay, apresentamos emendas, 42 emendas,
para fazer o ordenamento de desenvolvimento de Parnamirim, infelizmente não foi acatada por a maioria desta casa, entendeu? Nós fizemos a nossa parte. Agora nós não podemos contestar o que foi feito em Parnamirim nessas últimas décadas. Nós não podemos. Agora o problema de outra coisa, o problema de lapidação do erário público. Se alguém tem alguma dúvida, denuncie. Nós estamos aqui para isso. Eu só posso, como é que eu posso acusar A ou B se não faço denúncia oficialmente para que se tome as providências? Agora nós não podemos estar acusando pessoas somente por acusar. Você só pode acusar com provas documentais. É isso que eu quero dizer. Senhor presidente, eu concluí esse assunto, eu passo a palavra para o presidente. Ainda dentro do assunto, se me permitir, depois eu passo a palavra para o senhor. Eu acho que o negócio está ficando bom. Porque a gente está começando a discutir a cidade de Parnamirim. Muito me incomoda quando a gente fica aqui discutindo responsabilidades do governo federal, responsabilidades do governo estadual, e a gente não para discutir Parnamirim efetivamente. E eu digo isso porque, se nós fizermos uma avaliação nos últimos anos das gestões, as gestões têm realizado, vamos dizer, o dever de casa, né, de uma gestão pública municipal, que é tentar cuidar das obras de pavimentação, cuidar das obras, né, de construção de escolas, de unidades de saúde, de dar infraestrutura básica para o funcionamento da cidade. E aí, logicamente, que não pode-se dizer que essa infraestrutura não atraiu também as pessoas para cá, os investimentos, tudo que aconteceu nos últimos anos no município. Mas é bom também tratar que nós não paramos para planejar as ações do nosso município. E essa ausência do planejamento fez com que se tivesse uma visão de que, se eu realizar as obras básicas, isso será suficiente. E o que nós estamos vencendo hoje é a comprovação de que não é suficiente. Ou seja, nós deixamos de lado as discussões com relação à infraestrutura. Nós fomos tendo perdas e fomos deixando as perdas acontecerem. Então, perdemos o parque industrial, não, porque vai transformar numa área urbana. Aí perdemos e deixamos de gerar emprego e renda. Perdemos o lançamento de foguetes da Barreira do Inferno para Alcântara, ficamos aqui sem as possibilidades de satélites, ficamos restritos ao lançamento de foguetes só para fazer acompanhamentos. Perdemos recentemente o aeroporto e também essa discussão ficou en passant. Então nós precisamos realmente nos debruçarmos para discutir as alternativas. E as alternativas, elas existem. Eu volto a repetir isso porque nós temos, e aí eu volto a repetir, não no sentido, vou frisar novamente, não no sentido de que a gente seja contra, né, as áreas militares, mas nós não podemos permitir, numa área diminuta como é a cidade de Parnamirim, de 124 km² apenas, tá certo? Termos 27% dessa área de área militar sem pouco uso produtivo. Então nós temos a Barreira do Inferno, nós temos a base aérea e temos a estação de rádio da Marinha, que são áreas que nós temos que encontrar alternativas produtivas. Então, não tem sentido nós temos mais de 5 km² da estação de rádio para ocupar um prédio que deve ter 300 m². E que não tem mais sentido utilizar uma área de tal dimensão para a realização da estação de rádio. Então, nós temos que provocar para que se crie naquela área uma área de produção de alta tecnologia, que pode ser, inclusive, tecnologia na área de telecomunicação, acompanhando, né, o pressuposto inicial da estação. Nós temos que discutir a base aérea. Veja só, nós temos toda a base oeste, a história da aviação brasileira, principalmente na Segunda Guerra Mundial, integrada ao centro da nossa cidade. Está lá esquecida.
e nós não discutimos de forma mais efetiva, de forma mais consistente, né, que nós poderemos fazer naquela área. O vereador Judásio acabou de levantar a questão do centro de convenções. Eu tenho sido um feroz contrário à questão do centro de convenções, porque hoje nós estamos realizando, eu digo nós, quanto atividade privada, uma atividade no Centro de Convenções de Natal. Nós vamos passar lá 5 dias, participando de um congresso médico que começa no dia 8, amanhã, e vai até o dia 12. O Centro de Convenções está paralisado há 5 dias para esse evento, vai passar 5 dias com o evento e vai passar mais 5 dias parado sem atrair nada. Aí você vai perguntar, vai atrair para a economia do Rio Grande do Norte? Vai atrair para a economia de Natal. Os hotéis da Via Costeira estão lotados, os restaurantes de Natal serão todos ocupados. A geração de emprego e renda que está ocorrendo hoje no Centro de Convenções é todo ele temporário. Então, o Centro de Convenções, na área da base aérea, é muito pouco para o que nós pretendemos em termos de geração de emprego e renda. Pode ser do tamanho que for, nem naquela área ali a gente não vai conseguir isso. Agora, por que não vamos atrair, por exemplo, está se discutindo o Uber. Por que, dentro da perspectiva do Uber, não trazer para cá também da TAM e utilizar o aeroporto toda a recuperação das aeronaves da TAM, inclusive com grandes oficinas, gerando emprego e renda aqui na localidade, inclusive ISS, em função da prestação dos serviços, porque você poderia estar consertando não só os aviões da TAM, mas os aviões da Gol, o avião internacional, você poderia estar transformando isso numa grande área, até porque tem 3 pistas de pouso que poderão ser utilizadas no processo. Outro fato que se discutiu, eu estou aqui só colocando elementos, porque eu acho que é importante a gente levantar esses elementos, e aí eu volto a conclamar. É fundamental que o Poder Executivo participe desse processo, porque uma coisa é o vereador Giovanni, o vereador Taveira, o vereador Joval, o vereador Binho, o vereador Ricardo, qualquer um de nós, tentarmos capitanear essas ações se não tivermos o apoio do Poder Executivo. Afinal de contas, o Poder Executivo é quem tem o maior poder para realizar essas ações. Então, eu digo isso porque nós estamos agora, acabamos de fazer uma discussão na audiência pública, né, que ocorreu lá no Jockey Club, com relação ao Parque Aristófanes Fernandes. Não tem sentido nós termos uma área daquela dimensão parada para um evento de 12 dias. Então, nós precisamos provocar o governo do Estado. Por que não criar lá um grande centro comercial? Por que não resolver o problema dos ambulantes que estão nos centros da cidade, transformando lá num grande centro comercial? Por que não transformar o problema da rodoviária e colocar lá no Parque Aristófanes Fernandes, uma vez você tem o 101 e tem a 304 fazendo a volta por trás do parque? Então nós podemos utilizar aquela área dando grandes possibilidades. Então, eu acho extraordinária essa discussão que está ocorrendo aqui nessa casa, porque nós temos que fazer essa provocação. Isso é pensar em Parnamirim do futuro. Aí é pensar em emprego, é pensar em geração de renda, é pensar em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se nós não pensarmos nisso, nós vamos passar batido. Então, eu estou muito feliz com essa discussão, eu quero que essa discussão, né, se amplie, e volta aqui a minha provocação. Vamos provocar o Poder Executivo para que ele possa juntar essa casa e que a gente possa discutir e planejar o Parnamirim de futuro. Se não for assim, a gente não vai conseguir evoluir. Obrigado. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, porque nós às vezes discutimos aqui assuntos que não nos interessam. O foco é Parnamirim. Essa discussão de ser trazida para esse plenário. Agora, com referência à área militar, existe uma dificuldade muito grande, porque o Ministério da Aeronáutica, ele não cedeu uma área para a Lagoa de Captação lá em Cidade Verde. Quer dizer, 200 metros quadrados, 300 metros quadrados. Então é difícil, depende da ação política dos nossos deputados federais, dos senadores
do Poder Executivo do governador, é uma ação conjunta. As discussões devem ser focadas no desenvolvimento de nossa cidade, de nosso município. Trazer para esse plenário as discussões de Parnamirim, solucionar os problemas de Parnamirim. Nós estamos trazendo problemas do governo federal para que sem não há solução. É infrutífera essa discussão do governo federal com referência a alguma coisa em Parnamirim. Nós devemos discutir, trazer para a discussão do plenário o foco do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento ordenado, lógico. Nós necessitamos de várias ações para que seja desenvolvido. Agora é necessário que haja participação também do Poder Executivo, porque ele é o carro-chefe. É o carro-chefe. E daí procurar respaldo político no Congresso, através dos nossos deputados federais e senadores, para a concretização de problemas que afligem o município, estão relacionados com as áreas que você citou e do governo do Estado também. O medo que dá de haver uma ação conjunta dos nossos parlamentares lá de cima, de haver uma ação conjunta. A última ação conjunta que eles fizeram, carregaram o aeroporto de Parnamirim. E a nossa preocupação também, o vereador Giovanni estava chamando a atenção ontem, a gente conversando sobre o tombamento do nosso cajueiro, do maior do mundo, que talvez também a gente possa, se não provocar o governo do Estado, já que houve audiência pública, né, Giovanni? Então, para acelerar o tombamento do maior cajueiro da cidade de Parnamirim, que é mais outra grande tesouro que o nosso município tem. Mas continuo dizendo que falta planejamento. Eu passo a palavra ao vereador Batista. Ao vereador Gildas, nós lemos nesta noite uma indicação para o ministro do Turismo a respeito do que pode ser feito, trabalhado sobre o antigo aeroporto, e podia subscrever ou nós elaborarmos um documento melhor, até planejado. E segundo, eu tive ontem ali em Nova Esperança, no antigo Pirangi de Dentro. Eu achei que eu estava em outra cidade. Posto de gasolina, supermercado, grandes pontos comerciais de depósito e tudo. Eu lhe digo, vereador, que a UPA, eu quero só dizer que a UPA vai abrir, e depois que abrir, Vossa Excelência fica sem discurso, porque não faz um elogio. Não faz um elogio. E encerrando essa questão da aeronáutica, eu estou aqui há muitos anos. Todo final do ano, aqui em dezembro, tem 4, 5 militares da aeronáutica recebendo título de cidadão parnamirinense. Foi colocada a questão que eles, que tal e tal, mas faz 20 anos. Todos esses 20 anos, no final do ano, tem 4, 5 recebendo título cidadão parnamirinense aqui. Como não tem mais nenhuma matéria deliberada, eu por encerrada a sessão e convoco outra para amanhã, horário regimental.